Eu venho mais para vê-la do que para falar, viu? Meus irmãos, que Jesus esteja entre nós. Quando Jesus nos falou que todos os males e tudo que sai de bom do ser humano, que tudo que o ser humano fala procede do coração, era uma linguagem daquele tempo que não se falava no termo subconsciente. Quando se fala em coração, estamos falando em subconsciente. A boca fala daquilo que o coração está cheio. E todos os males que procedem do livre-arbítrio do homem, segundo Jesus, procedem do coração. Mas o que é o coração? O coração é o subconsciente, a sede de todas as emoções, de todos os sentimentos. O espírito verdadeiramente se comunica quando ele sente o que ele está a fazer ou o que ele está a falar. Mas esse sentimento armazenado, ele se origina devido a uma série de aprendizados. Esses aprendizados ocorrem por meio de mais de 50 tipos de inteligências. A ciência moderna fala que o ser humano tem mais de 50 tipos de inteligências. Inteligência racional, inteligência moral, inteligência matemática, artística, musical, manual, inteligência intuitiva, e fala-se até na inteligência mediúnica. Então, nós somos portadores de diversos tipos de inteligências, e essas inteligências assimilam, elas passam esses ensinamentos. Há uma diferença entre ser, por exemplo, um expositor e um educador. O expositor fala pela inteligência racional, mas o educador, ele fala por intermédio do consciente e também por intermédio do subconsciente. Esse termo subconsciente foi cunhado no século XIX pelos estudiosos psicólogos da França. Tempos depois, Sigmund Freud, ele adotou esse termo, mas depois o substituiu por inconsciente. Mas nós preferimos o termo subconsciente porque adotamos o critério de inconsciente como sendo aquela faixa de evolução do espírito ainda não individualizado até a sua fase de individualização. Ou seja, a energia que se encontra no reino mineral evoluindo até o reino hominal. Então, o espírito é um ser pensante, dotado de inteligência e de consciência de natureza material, conforme nos ensinam os espíritos por meio de Allan Kardec, e também de inteligência e consciência de natureza moral. Então, a individuação do espírito, ela ocorre dentro do campo moral, do que seja certo ou errado, o que é bom ou que não é bom. Então, o subconsciente, ele apenas armazena todas as experiências do espírito, desde o momento que ele é criado, simples e ignorante. Mas o inconsciente, esse sim, é toda a caixa preta, ou seja, é todo o registro da evolução daquele ser que se transformará em espírito já na fase da sua maturidade, no sentido da sua construção de consciência moral. Então, todas as experiências que nós adquirimos são experiências assimiladas por diversos tipos de inteligências, mas poderíamos classificá-las em duas. Todas as inteligências sintetizam duas inteligências.
vamos chamar de inteligência material e de inteligência moral. O que não for científico, filosófico, é moral. O que for de natureza científica e filosófica, poderíamos classificar, inclusive, consciência ou inteligência material. Portanto, nós aprendemos pela inteligência material e também aprendemos pela inteligência moral. Todo esse aprendizado vai passar pelo crivo da consciência material e também da consciência moral. Bom, aquilo que essas duas consciências determinarem como certo, como verdadeiro, vai ser transferido para um outro estágio, que é o estágio da razão. Portanto, nós temos uma razão material e temos também uma razão moral. Bom, todas as experiências armazenadas na razão vão para o subconsciente, formando assim a mente subconsciente. Então nós temos dois tipos de mentes, basicamente. A mente da consciência e a mente da subconsciência. Ou seja, a mente consciente e a mente subconsciente. A mente subconsciente, ela é muito maior do que o nosso consciente, porque ela registra toda a memória integral das experiências do espírito, não só em suas inúmeras encarnações, como também no plano espiritual, quando nós ficamos entre uma encarnação e outra, aprendendo em escolas, por meio também de trabalhos, sob a égide dos espíritos superiores, que direcionam a nossa evolução espiritual. Então, nós vivenciamos não só experiências da nossa consciência, mas também experiências no plano da subconsciência. Quando nós dormimos, nós continuamos a aprender pelas vias do subconsciente, porque o espírito se afasta do corpo e continuará o seu aprendizado, continuará com suas experiências positivas ou negativas dentro do processo da evolução. Mas poderíamos ainda ilustrar que o consciente é comparado ao capitão de um navio, que determina as ordens, e o subconsciente poderíamos comparar com a casa de máquinas, o pessoal que trabalha na casa de máquinas. Esse pessoal, ou seja, o subconsciente, ele ouve e ele precisa ouvir as determinações do consciente para que o navio não atenda a um destino que não seja o destino da consciência, que não seja o destino do capitão do navio. Mas muitas vezes, quando falta a voz de comando, quando o consciente não elabora a sua vontade, não organiza a sua construção lógica, o subconsciente passa a comandar. Não que isso seja ruim. É bom que muitas vezes o subconsciente assim proceda, mas sempre sob a fiscalização, sempre sob a orientação do capitão do navio, que é a consciência ou o consciente. O apóstolo Paulo falava que tudo aquilo que ele queria, ele não fazia, mas o que ele não queria, isso ele fazia. E ele falou: aquilo que eu não quero eu faço, aquilo que eu quero eu não faço. Querendo dizer que o ser humano vive contradições entre aquilo que ele sabe e entre aquilo que ele é. O que nós sabemos, todos nós aqui, nesse centro espírita, é o suficiente para galgarmos estágios superiores de evolução em 24 horas. O que sabemos é o suficiente para atingirmos o 7º céu de Paulo de Tarso, ou de João Evangelista. Mas por que que nós não vivemos num céu espiritual? Porque o nosso subconsciente dita as regras e há uma diferença entre saber e ser. O saber procede o ser. Mas o subconsciente determina não apenas que ele
ouça uma única voz do comando, para que o subconsciente compreenda que verdadeiramente nós queremos, ele necessita de inúmeras tentativas do consciente. Ou seja, se nós falarmos para nós mesmos que está tudo mal, vai ficar tudo mal, porque muitas das vezes o subconsciente assimila essa informação. E quando assimila, nós acreditamos. Quando Jesus disse que para Deus tudo é possível, e quando se tem fé, nada é impossível, estaria falando a respeito do poder do nosso subconsciente. Em nossa livraria, tem um livro organizado pela editora Martin Claret, denominado O Poder do Subconsciente, em que ali trata de diversos pontos, de diversas análises, de vários escritores e especialistas a respeito do subconsciente. A mente subconsciente, poderíamos dizer, nos governa. Nós estamos aqui vestidos, escolhemos camisas, vestidos, roupas, calças, e quando abrimos o guarda-roupa ou o armário, nem sempre sabemos o porquê da escolha daquela roupa em tom mais claro, em tom mais escuro, mas é o nosso subconsciente que vai determinando certas escolhas, que vai determinando nossas escolhas, e de uma maneira que nós imaginamos que seja consciente, mas na verdade é o subconsciente que dita. Por que muitas vezes nós olhamos para alguém e sentimos imediatamente uma afinidade ou uma antipatia? É porque aquele alguém poderá nos reportar na lembrança de um ente querido do passado que nos fez bem ou que nos fez mal. Então, o nosso subconsciente organiza as nossas escolhas. E muitas vezes nós influenciamos essas escolhas nas mentes das pessoas com as quais convivemos. Então, por exemplo, em termos da escolha das nossas profissões, não somos nós que escolhemos as nossas profissões. Eu não estou aqui, por exemplo, fazendo essa palestra porque eu quero, porque eu escolhi. Não é nada disso. Quando esse menino tinha, agora esse menino tem 51 anos, mas quando ele tinha 13 anos, ele fez sua primeira palestra numa cidade do interior da Bahia, chamada Riachão do Jacuípe. Tinham 500 pessoas, o menino com 13 anos fez sua primeira palestra. E depois daquela palestra, convenceram aquele menino de que ele deveria continuar a falar. E esse menino fala até os dias de hoje. Então, imaginemos só, se as primeiras experiências em falar em público fossem experiências decepcionantes, certamente eu não estaria aqui. Então, não fui eu que escolhi ser um orador espírita, um palestrante espírita, mas aqueles que ouvem, aqueles que assistem, aqueles que estão ali a escutar, são os clientes que aprovam ou desaprovam esse orador, esse professor, aquele escritor, aquele engenheiro, aquele outro advogado. Ou seja, não somos nós apenas com os nossos talentos ou nossas vocações, aqueles que escolhem. Quase sempre nós somos escolhidos. Somos escolhidos pelos nossos cônjuges, somos escolhidos por meio dos nossos amigos, somos escolhidos pelas cidades, pela rua, pelo prédio onde moramos, por determinados familiares. Não é uma escolha apenas unilateral, é uma escolha conjunta. Então, nós somos o resultado de muitos subconscientes que nos escolhem. Então, nós estamos aqui, reencarnados nesse exato momento histórico para nós, porque existiu não apenas uma escolha individual, mas uma escolha da nossa família espiritual e dos diretores que admitiram seu momento ideal para nós evoluirmos de maneira mais rápida, reencarnando e convivendo no lugar e com as pessoas com as quais convivemos. Então, não estamos aqui por um acaso.
Estamos aqui por determinação especial. E não apenas por uma determinação especial dos espíritos superiores, mas também por toda a organicidade do nosso subconsciente. Ele dita os nossos destinos. E é por isso que o que predomina no nosso subconsciente são as emoções, os sentimentos. Por essa razão que a prece que agrada a Deus será a prece do subconsciente. A atividade que agradará a Deus será a atividade organizada pelo pessoal da casa de máquinas, ou seja, pelo nosso subconsciente. Quando Jesus falou em parábolas, ensinamentos profundos, como por exemplo, o reino dos céus, o reino de Deus, comparando com as coisas do dia a dia, com a semente, a joia, a moeda, ele estava querendo atingir o nosso subconsciente. A doutrina espírita é então uma doutrina de fé, uma doutrina de razão, mas a serviço do subconsciente. Por quê? Porque estamos a serviço de um elemento fundamental para que o espírito possa evoluir de forma mais rápida. E esse serviço se chama o serviço da consolação. Jesus foi maior dentre os mestres porque sua atividade foi uma atividade de consolação. Ele veio consolar. Chico Xavier afirma no livro do Carlos Bacelli, intitulado O Evangelho de Chico Xavier, que não existe dor maior do que a dor de um pai ou de uma mãe ver o seu filho desencarnar. E que ele considera essa atividade mediúnica de ser um portal de comunicação desses filhos, desses jovens, como atividade que mais lhe deu prazer. Muito mais do que a literatura maravilhosa que ele psicografou. Por causa da consolação, enxugar lágrimas. Então, nesse exato momento, que fazemos uma pausa de meio de ano, deveríamos perguntar a nós mesmos, quantas lágrimas, quantas dores, qual tem sido o grau da nossa consolação? Como nós temos consolado os sofrimentos daqueles que vivem em nós? Não só a dor, mas também a aflição. Não somente a aflição, mas também a ignorância. Não somente a ignorância, mas também o egoísmo. Então, a nossa atividade, meus amigos espíritas, é uma atividade eminentemente de natureza consoladora. Os médiuns primam pela consolação. Os escritores primam pela consolação. Os oradores, os trabalhadores valorizam a consolação. Ou seja, consolar a alma. Ou seja, atingir o coração, atingir o subconsciente, para que ele possa se nutrir de forças e superar a si próprio dentro desse mecanismo de evolução intelectual e moral. Mas quantos de nós nos sentimos desestimulados? É verdade que o cansaço, a intolerância, a ignorância, os obstáculos da vida podem arrefecer o nosso entusiasmo, o nosso otimismo. Mas precisamos buscar, pelas vias do subconsciente, motivações, dentre as quais a motivação que diz respeito a nós mesmos. Muitos de nós buscamos a motivação da competição. Aliás, a competição é uma grande motivação. Eu vou fazer melhor que ele. Eu vou fazer melhor que ela. Eu quero ser superior ao meu mestre. Eu quero ser superior a fulano de tal. É uma motivação. É até uma boa motivação. Vou provar para o meu pai que eu não sou isso que ele disse que eu sou. Vou provar para minha mãe que eu vou conseguir esse intento. Então, em nível primário de evolução, a competição até vale. Mas quando nós queremos, depois que passamos por esse nível de competitividade, eu vou querer ser um chefe melhor do que o outro que esteve antes de mim. Eu quero ser isso. No nível primário, pode até resolver.
Mas quando o espírito evolui, ele percebe que o importante não é querer ser melhor que o outro ou melhor do que ninguém. Ele tem que ser melhor do que a si próprio a cada dia. Como diz Pestalozzi, a grande filosofia pedagógica de Pestalozzi é: se supere a cada dia, faça o melhor a cada dia. Então, nós precisamos organizar essa autossuperação. E por onde começa essa autossuperação? Começa pela disciplina. Quando Chico Xavier perguntou ao seu bentor Emmanuel o que ele precisava fazer para cumprir bem sua missão apostólica de natureza mediúnica, Emmanuel disse que 3 coisas: disciplina, disciplina e disciplina. E por onde começamos na prática em termos de disciplina? Começamos com a pontualidade. Disciplina começa com pontualidade. Fazer uma pesquisa. Quem aqui se acha pontual? Levante a mão. Quem não se acha pontual, levante a mão. Eu não me acho pontual. Eu chego muito cedo nas aulas porque minha esposa me leva. Então, como ela tem que entrar às 7h10, eu chego às 6h30 para a aula, que eu vou ter que começar às 7h30. Todo mundo me tem como pontual. Não sou pontual. Mas eu estou adquirindo aos poucos essa capacidade de disciplina, porque a disciplina começa com... Agora, quem é impontual, levante a mão. Agora, vamos fazer melhor. Quem é mais pontual do que impontual? Quem é mais impontual do que pontual? Aí melhorou, não é? Porque só dizer assim, eu sou só impontual, fica parecendo que nós somos irresponsáveis. É a mensagem que a impontualidade passa. O impontual pode ser uma pessoa maravilhosa, mas se passa por irresponsável, não teve consideração a mim, não observou bem o tempo, chegou tarde porque quis se valorizar demais. O orador que chega 5 minutos depois, já cansei de fazer isso, causando transtorno aos dirigentes. Será que ele vai? Será que ele vem? Será que ela virá? Não é? Então, primeiro mandamento para quem quer ser disciplinado: disciplina na arte de pontualidade. O indivíduo pode até não ser uma boa pessoa, mas se for pontual, se passa por responsável. Nossa, pontualidade inglesa, pontualidade goiana, pontualidade mineira. Aliás, o mineiro que tem fama de ser pontual. O mineiro não perde o trem, né? Porque ele chega sempre antes. Uma vez eu estava na Avenida 85, na famosa Avenida 85, e lá, mas um transtorno. E tinha uma carroça assim na frente, na Avenida 85, na hora de maior movimento, escrito assim atrás: você está com pressa? Levante mais cedo. Eu fiquei quieto. Está com pressa? Levante mais cedo. Então, a disciplina começa com a pontualidade. Pontualidade, ou seja, observar o tempo, administrar o tempo, organizar o tempo, hora para começar, hora para terminar. Depois, qualidade. Qualidade significa fazer o melhor que pode. Eu vou fazer o melhor que eu posso. E terceiro, paciência, compaixão, misericórdia com os impontuais e com aqueles que não fazem bem feito. Então nós precisamos dessas 3 virtudes: pontualidade, qualidade e tolerância, paciência, para suportar aqueles que não estão no nosso nível. Então, o nosso subconsciente vai aprender também a organizar suas potencialidades por meio da disciplina. E depois da disciplina, vem um outro estágio mais evoluído, que é o estágio do sentimento de amor ao próximo, até chegarmos a um sentimento de amor a Deus. Então, nós temos o livre-arbítrio e nós somos os comandantes desse navio. Nós temos a capacidade de escolher, de dizer sim, de dizer não. Mas também nós precisamos estar atentos às nossas vocações naturais, aos nossos desejos do subconsciente, para que ele nos conduza a águas mais tranquilas, e não
a águas intranquilas, a tempestades. Nós merecemos reencarnar em mundos superiores, sem dúvida alguma, é a nossa herança, até chegarmos a um ponto de não precisarmos mais reencarnar. Mas precisamos ouvir a voz do coração, canalizando a voz do coração pela voz da consciência, pela voz do bom uso do livre-arbítrio, para que nós sejamos verdadeiramente felizes. Muita paz a todos e que Jesus esteja em nossos corações, Ele que é o nosso grande capitão do navio, e nós, sua subconsciência coletiva, que Ele possa mais uma vez dizer: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso nas vossas almas, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é também suave. Muita paz.